Fala pessoal, esta é a segunda parte do vídeo sobre os aspectos históricos de, do município de Pinheiral e região em que o município se insere. Este vídeo não é uma aula, mas é uma exposição do texto oficial do site da organizadora sobre os aspectos históricos do município. Então, nós paramos nos municípios do Vale, algumas informações históricas, formação e evolução administrativa. E aí o texto fala de Pinheiral, que no cenário histórico do Vale do Paraíba, as terras onde se situa hoje o município de Pinheiral tiveram como primeiros habitantes os índios da tribo dos Coroados, que até o século XIX se confrontavam com os primeiros desbravadores brancos. Quando surgiu e fortaleceu-se a atividade cafeeira da região, foram doadas 6 marias e construídas grandes fazendas de café, sendo seus proprietários as famílias mais importantes na região. Aí no caso de Pinheiral, os Breves e Gonçalves de Moraes eram os principais representantes deste grupo. José Joaquim de Souza Breves foi considerado o maior cafeicultor do Brasil. Ele chegou a ter cerca de 6.000 escravos e mais de 30 fazendas, das quais saíam 100 a 200 mil arrobas de café por ano. No século XIX, em 1851, foi construída a Fazenda São José do Pinheiro, de propriedade do barão de Piraí, José Gonçalves de Moraes, que a doou em testamento a seu genro Joaquim José de Souza Breves. Esta foi uma das mais suntuosas, gigantescas e prósperas fazendas de café do Vale do Paraíba Fluminense. Dando sequência, em 1870, o comendador Breves cedeu uma parcela de terras da fazenda São José do Pinheiro para a construção da estrada de ferro Dom Pedro II e da estação de Pinheiro, inicialmente apenas uma parada concluída em 1871, ou seja, um ano depois. Neste local surgiu um povoado que viria a ser o primeiro núcleo de Pinheiral. A inauguração do trecho da estrada de ferro entre Pinheiro e Barra Mansa contou com a presença da princesa Isabel e o seu marido, o Conde D. O prédio da estação ferroviária de Pinheiro só foi inaugurado em 1908. No local existe hoje a única biblioteca pública do município, denominada Biblioteca Pública Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa. A estação ferroviária assim constituída trouxe algum movimento para o povoado, que foi elevado à condição de distrito, criado com o nome de Pinheiro pela Lei Estadual número 1360 de 2016. Em 1943, por meio do Decreto-Lei Estadual número 1056, o distrito teve sua denominação modificada para Pinheiral. Então, por muitos anos, a base da economia de Pinheiral foi a indústria de cerâmica, cujo desenvolvimento teve início com a implantação da olaria São Jorge por Newton Pena. Em meados de 1990, teve início o movimento para a emancipação de Pinheiral, sendo o primeiro passo dado em agosto de 91, quando o deputado estadual Antônio Francisco Neto encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado a proposta de realização de um plebiscito. Uma comissão liderada pelo Dr. Aurelino Gonçalves Barbosa deu início ao movimento de emancipação. E, no dia 13 de março de 1995, os eleitores compareceram às urnas votando, obviamente, sim, né? Para emancipar o local. Em 13 de junho de 1995, o governador Marcelo Alencar sancionou a Lei nº 2.408, tornando Pinheiral um novo município desmembrado de Piraí. Sua instalação ocorreu em 1º de janeiro de 1997, com a posse do primeiro prefeito eleito, Aurelino Gonçalves Barbosa. O município, portanto, conta apenas com um distrito, que é a sua sede. Já Vassouras foi líder na produção de café em meados do século XIX e a principal cidade da parte fluminense do Vale do Paraíba. A presença dos barões do café, grandes
proprietários de terras e senhores de vasto contingente de escravos, contribuiu para o destaque do local. Para manter a liderança na produção de café, Vassouras chegou a ser um dos principais polos de compra de escravos do país. Detentora de um riquíssimo legado histórico-cultural, herança dos tempos áureos do café no Vale do Paraíba Fluminense, é considerada berço da diversidade cultural. Parte desse legado se materializa pelo conjunto urbanístico e paisagístico existente até hoje na cidade, tombado pelo IFAM. Herança da época dos barões do café, a cidade possui um centro histórico provido de grandiosos palacetes e suntuosos casarões, reflexo de sua história cheia de riquezas, marca de um tempo em que a cidade foi o coração do Brasil Império, movido pela economia do cultivo do café e pelas mãos dos escravos. Mais que mão de obra, os africanos e seus descendentes trouxeram mudanças substanciais na forma de viver em sociedade no Brasil. Suas heranças culturais foram incorporadas a tantas outras tradições, formando uma identidade única, a do brasileiro. Grande parte dessa história ainda permanece presente nas diversidades dos grupos e manifestações da cultura popular da cidade de Vassouras, jongueiros, grupos de capoeira e calangueiros, dividem espaço com a folia de reis e grupos de caninha verde, enchendo seu cotidiano de história e tradição, diversidade e música. Do desmembramento do seu território foram criados os seguintes municípios: Miguel Pereira, 1955, Paracambi, 1960, Paulo de Frontin, 1963 e Pati do Alferes, 1987. O município é constituído de 4 distritos, no caso Vassouras. Um deles, Vassouras, Andrade Pinto, São Sebastião dos Ferreiros e Sebastião de Lacerda. Já Valença é um município herdeiro de uma vocação rural e agrícola e passou por um grande desenvolvimento e opulência à época da cultura do café, o que proporcionou à região a primeira etapa de unidade e civilização. Por conta disso, a região progrediu ativamente na segunda metade do século XIX. Porém, seguindo sua história, logo após a abolição da escravatura, Valença inicia um novo ciclo. Dos áureos tempos do café, a cidade mantém suas tradições, suas festas, seus costumes. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, os sobrados históricos e os detalhes arquitetônicos das inúmeras fazendas do ciclo do café reverenciam seu passado de nobreza. Hoje, além desse importante aspecto industrial, desenvolveu também o seu comércio e cresceu em outras áreas, tornando-se sede do bispado, fundando uma academia de letras e crescendo em sua identidade. A cidade dispõe de 7 faculdades que, juntamente com outras instituições culturais, a transformam em um grande campus universitário e centro de manifestações culturais e artísticas. Valença possui 6 distritos: Valença, Barão de Juparanã, Conservatória, Parapeúna, Pentágna e Santa Isabel do Rio Preto. Resende. As terras do atual município de Resende se tornaram conhecidas nos anos 1700, quando a febre do ouro e dos diamantes possibilitou o desbravamento dos atuais estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Assim se dá o início do povoamento da região. Nos primórdios do século seguinte, já se estabelece a Vila de Resende e se organiza seu funcionamento. O café passa a gerar riquezas, a primeira ponte de madeira sobre o rio Paraíba é construída e também as primeiras edificações lá em Resende. Em 1848, a vila adquiriu o status de cidade e, com uma população de cerca de 20 mil pessoas, os serviços e construções se expandem e, na segunda parte do século XIX, o desenvolvimento local traz a navegação fluvial pelo rio Paraíba e, pouco depois, o transporte ferroviário, que acabaria por inviabilizar o primeiro. Com o esgotamento do modelo de produção cafeeira, tem início a pecuária leiteira, que adquiriu forte expressão e se consolidou na região. No início do século XX, Resende já aparece como responsável por 1/3 da produção leiteira no estado do Rio e como segundo produtor de manteiga e queijo. Em 1940, indústrias começaram a ser instaladas em seu território. Do desmembramento do seu território foram criados os municípios de Itatiaia, em 1988, e Porto Real, em 1995. O município é constituído de 5 distritos:
Resende, Agulhas Negras, Engenheiro Passos, Fumaça e Pedra Selada. Barra do Piraí. Os primeiros colonizadores foram membros das famílias Faro e Pereira da Silva, grandes senhores de escravos, que dedicaram-se à agricultura e, em pouco tempo, dominaram a região cafeeira Serraci. No cruzamento dos limites territoriais dos municípios de Piraí, Vassouras e Valença, devido à presença de duas importantes redes ferroviárias, a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Rede Mineira de Viação, formou-se um destacado centro comercial que ganhava cada vez mais importância. Esse centro, localizado às margens do encontro dos rios Paraíba do Sul e Piraí, era formado pelos povoados de São Benedito e Nossa Senhora Santana e acabou se tornando um município. Ali foi localizado o maior entroncamento ferroviário da América do Sul, o que contribuiu para o seu desenvolvimento. Barra do Piraí foi o primeiro município emancipado no regime republicano, que ocorreu em 10 de março de 1890. Com a abolição dos escravos, em 1888, tornou-se uma opção de trabalho e de permanência dos libertos na região. Por isso, até hoje, é um dos municípios com maior população negra do sul fluminense. Do desmembramento do seu território foi criado o município de Mendes, em 1952. O município é constituído de 5 distritos: Barra do Piraí, Dorilândia, Ipiabas, São José do Turvo e Vargem Alé. Barra Mansa teve o território desbravado em fins do século XVIII e, graças à excelente posição geográfica, o local foi perdendo o caráter de ponto de pousada e passou a expandir as funções comerciais. A consequente atração de colonos para suas terras no início do século XIX fez com que o café despontasse como principal produto. Em 1832, o governo decretou a criação do município com desmembramento de terras de Resende e, em 1857, a vila de Barra Mansa foi elevada à categoria de cidade. A exaustão dos solos mais férteis e a liberação do braço escravo provocaram o declínio da cafeicultura e o êxodo rural. A cultura do café cedeu lugar à pecuária de corte extensiva, evoluindo posteriormente para a produção leiteira. No final da década de 30, teve início o desenvolvimento industrial do município, com a implantação de setores ligados às indústrias alimentares. O grande marco da expansão industrial do Brasil, deflagrada no pós-guerra, foi representado pela instalação, na década de 40, da primeira usina da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, na época ainda distrito de Barra Mansa. A indústria metalúrgica e mecânica se estabeleceu na década de 50. A cidade foi formada na margem direita do rio Paraíba do Sul e cresceu longitudinalmente ao longo do mesmo. Do desmembramento do seu território foram criados os municípios de Volta Redonda, em 1954, e Quatis, em 1991. O município é constituído de 6 distritos: Barra Mansa, Antônio Rocha, Floriano, Nossa Senhora do Amparo, Rialto e Santa Rita de Cássia. Piraí. A Capela de Santana do Piraí foi o primeiro marco de colonização em terras do atual município, erigida em meados de 1770, quando o Piraí integrava o município de São João Marcos. São tidos como primeiros povoadores do seu solo, sendo ignoradas as datas em que estabeleceram na região pequenas culturas: Quitéria Rodrigues, Domingos Álvares dos Reis Lousada, José Urbano, Antônio Jorge e João Batista Feijó. Em 1811, o bispo Dom José Caetano resolveu conceder-lhe o predicamento de freguesia curada. 6 anos mais tarde, passou à categoria de freguesia perpétua. Em 1837, foi elevada à categoria de vila, com a denominação de Santana do Piraí. E grande foi o surto de progresso que se verificou na região, principalmente com a cultura do café. Elevada à categoria de vila, com a denominação de Santana do Piraí, pela Lei Provincial 96, de 6 de dezembro de 1887, com o território desmembrado dos municípios de São João do Príncipe, depois São João Marcos, atual Rio Claro, e Barra Mansa, instalado em 11 de novembro de 1888. Elevada à condição de cidade, com denominação de Piraí, pela Lei ou Decreto Provincial número 2041, de 17 de outubro de 1874. Do desmembramento do seu território foi criado o município de Pinheiral em 1955.
E a partir daí Piraí passou a ser construído. E a partir daí Piraí passou a ser constituído de 4 distritos: Piraí, Arrozal, Monumento e Santanésia. Bom, esse foi o nosso resumo sobre os aspectos históricos, sobre Pinheiral e a região em que o município se insere. Aqui está a referência bibliográfica do texto que está disponível no site do IBAN. Você pode consultar individualmente essa referência bibliográfica. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.